Nós elevamos a voz a Ti, ó Deus soberano, nosso Paizinho, pedindo a Deus pelo nosso irmão Ari. Em nome de Jesus, Senhor, derrama da Tua graça sobre o pastor Ari, ó Deus, que nesta noite, só faça por ele, Deus, aquilo que a gente tem sempre pedido, que ele tenha a ousadia e intrepidez dada pelo Espírito Santo, para entregar a Tua mensagem, entregar-a completa a todos nós. Mas que ele também tenha a humildade dada pelo mesmo Espírito, para não proferir nada além daquilo que o Senhor deseja. Que ele seja instrumento nas Tuas mãos, como um microfone, instrumento nas mãos dele. E que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor também abençoe o ministério dele, a família dele, ó Deus, proteja a Kelly, Miguel, ó Pai, seja abençoando a cada dia, aumentando o amor da família, ó Deus, é nosso irmão em Cristo. E nós pedimos, ó Pai, também que ele tenha a alegria de, junto com os nossos irmãos lá da Bíblia, ó Pai, estarem levando muitas vidas aos pés da cruz. Abençoa, ó Deus, o ministério infantil deles, que está passando por toda uma reforma. E traz, ó Deus, crianças para lá, como você tem trazido crianças para cá. Que envie, ó Deus, a Tua palavra permaneça dele. Que nessa noite, aqui, neste lugar, o Teu Espírito flua através dele a nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Você está em casa, está entre irmãos, então fica à vontade. Boa noite, igreja. Que alegria poder estar aqui essa noite celebrando de maneira alegre. Eu gosto muito, eu sou assim, Robledo, apesar de eu não vou revelar a minha idade, mas assim, apesar de não ser tão, eu gosto de louvores assim animados, eu pulo, eu danço, eu venho de uma geração que vive essa alegria de louvar ao Senhor, né? Não apenas com cânticos, mas com a expressão, em erguer a mão, em bater a palma, em pular, em ter um sorriso no rosto, externando isso para as pessoas. Como o Wagner disse, me chama João Paulo Rolim, também carinhosamente conhecido por muitos e por alguns, e na intimidade como Pastor Ari. Então, se você se considera um amigo, você vai me chamar de Pastor Ari, eu vou saber que você é meu amigo, nós vamos caminhar juntos nessa história. Sou casado com a Kelly, pai do Miguel, pai do João Pedro, que já está na glória, nos aguardando, em nome de Jesus. E hoje minha esposa não pôde estar conosco, porque nós saímos, hoje é a nossa folga, nós saímos para resolver algumas coisas, e eu confesso, irmãos, nós precisamos orar por aquele trânsito ali, depois dali onde tem o hospital. Eu peguei trânsito para ir, eu peguei trânsito para voltar, eu subi a ponte, tinha trânsito, porque eu achei que eu ia gastar meia hora para chegar lá e passar uma tarde no que eu ia fazer e voltar, eu fiquei 3 horas parado. Nós estamos orando e é assim que ocorre. Aquilo que precisa melhorar na nossa história sempre se inicia com o transtorno. Sempre. Sempre nós teremos um problema a enfrentar para que algo que Deus deseja em nós possa acontecer. Amém? Trago um abraço da primeira igreja batista em Serra Dourada. É uma alegria, compartilhei com as ovelhas de Cristo naquele lugar que estaria aqui. Mandar um beijo, um abraço. Eu quero parabenizar. Ontem eu vi as fotos no Instagram, no Facebook. Quando eu vejo aquele monte de criança, irmãos, o meu coração ele acelera. Eu fico assim, extasiado. Porque essa é a minha alegria. Eu vou dizer, pastor Wagner, um dos primeiros comandos como pastor em amor à minha igreja foi: criança na minha igreja, ela não atrapalha. Ela anda, ela corre, ela fica. Quem já esteve lá já ouviu isso. Lá ela tem liberdade, porque eu quero que ela conheça aquele ambiente como um ambiente que faz parte da história dela. Então ela corre, ela pula, ela sobe no altar, ela mexe na bateria, porque se você estiver focado naquilo que o Senhor tem para você, essas coisas periféricas não te atrapalham. Então, criança entrando nesse lugar e sentindo que é a casa dela, ela cresce com essa percepção. Eu fiquei feliz quando eu vi esse banco cheio de crianças. Amém? Que você esteja plantando não na geração futura, mas na geração de agora.
crianças não são amanhã, elas são hoje. Nós precisamos ensiná-las desse amor e desse cuidado de Cristo para que elas possam viver o melhor na história delas. Amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 22. Eu quero pensar com você nessa noite em tempo de festa, em tempo de celebração, mas também em tempos de guerra, em tempos de desunião, o que nós precisamos viver e exercer como servos do Senhor, como pessoas que vão fazer a diferença na história dessa geração, para que a gente possa então ter a nossa história como servos do Senhor contada à geração futura. Eu vi ali agora, tem uma mocinha de camisa amarela. Como é que é o nome dela? Atrás de você. Atrás de você. Qual é o nome dela? A Bárbara, fica de pé, Bárbara. Sara. Essa camisa, Sara, ela me traz muita alegria. Eu fui um dos pastores que esteve nesse campo por 3 anos, levando trabalho ao sertão. E montei essa fábrica junto com a equipe. Nós startamos a fábrica que faz essas camisas no sertão. Irmãos, é grandioso quando você leva o Evangelho. Pode sentar, que eu olhei a camisa, eu lembrei, isso palpita no meu coração, nessa alegria. Levar o Evangelho às pessoas que precisam, não apenas pregando a palavra, mas vivendo a palavra. É o que eu quero pensar com você nessa noite. Carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 22, ele vai dizer assim para mim e para você: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. Amém? Eu poderia ler esse texto todo, que ele é extraordinário, mas eu quero me ater nesse versículo. Nós vamos trabalhar apenas um destes frutos. Eu quero pensar com você nessa noite sobre experimente viver uma vida pacífica. Experimente viver uma vida pacífica. Pensando no tema do ano desta igreja, que é conhecendo Deus de perto, eu gostaria de pensar sobre viver uma vida pacífica em Deus. Nós lá estamos pregando, estamos vivendo sobre santificação. Então tudo que nós pensamos, tudo que nós exalamos, tudo que nós planejamos está alinhado à santificação. E aí eu creio, conhecendo meu amigo, que tudo que vocês estão pensando, exalando e aqui tratando se refere a conhecendo Deus de perto, a vivendo esse Deus de perto, buscando essa intimidade. Então eu queria pensar com você, experimente viver uma vida pacífica. Soa meio estranho falar de viver em paz em um tempo e uma geração que só pensa em guerra, em morte e egoísmo. Se nós abríssemos agora, se ainda existisse o Robledo, as pessoas que têm aqui a melhor idade, se nós abríssemos aquele jornal de papel hoje, pegou, agora você deu pé, você deu mais, eu vou embora. Nós pegássemos aquele jornal de papel e abríssemos ele hoje, ele muito provavelmente estaria escorrendo sangue. Não haveria nada que nós pudéssemos aproveitar, porque tudo que nós vivenciamos como sociedade, a nível local, estadual, nacional e mundo, só se fala em guerra. Tudo precisa brigar, tudo precisa estar levando ao ponto de tomar posse, de ser meu, de para mim. Essa é uma geração que infelizmente ela tem sido criada e doutrinada para viver esse egoísmo. E não importa como, ela vai conseguir viver essa dinâmica e ter para ela. Mas quando me deparo com o texto de Gálatas 5, que vai tratar sobre um assunto tão importante para os nossos dias atuais, vejo quão grande é este Deus que nós servimos. Pois quanto mais busco estar próximo do Pai, mais dele eu recebo, mais eu o conheço, mais posso viver segundo a sua vontade. Me ajuda aqui comigo, que é boa. Fala comigo, que é boa, que é perfeita e que é agradável. E de quem é essa tríade? É minha? É do pastor Wagner? É de Deus. Mas quantas vezes, irmãos, olha aqui para o pastor, nós estamos achando que é boa, perfeita e agradável
esqueço quem é o autor e consumador da minha fé, eu já começo a gerar confusão. Não com ninguém, mas faz assim comigo. Faz assim comigo. Comigo mesmo. Eu já começo a entrar em conflito comigo mesmo. Porque agora eu entro em atrito com o Criador. Eu entro em atrito com aquele que pode todas as coisas. Portanto, através do fruto do Espírito, é possível você viver uma vida de paz com Deus e com o seu próximo da seguinte maneira: paz. Essa é a terceira manifestação do fruto do Espírito mencionada em Gálatas 5:22. O Novo Testamento é o livro da paz, porque o Espírito Santo de Deus que inspirou os escritores do Novo Testamento em um espírito de paz. Todos eles foram tomados pelo Espírito para viver essa dinâmica da escrita, e nós hoje, mais de 2000 anos, temos a palavra de Deus, a Bíblia, como o mais vendido best-seller da história. Ainda que a sociedade tente falar algo, os números provam ao contrário. Ainda que as pessoas digam que não tem valor nenhum, os números das pessoas que trabalham com ele, que vivem do dinheiro, provam ao contrário. Que a Bíblia ela é lida e impressa por todo mundo afora. E aí eu quero pensar com você, quando eu olho para esta palavra paz, no seu original, no grego, eirene. Eu não fui muito bom no grego, né? Mas eirene. Nós estudamos juntos no seminário, então tem aquele aluno que não é o melhor da turma. Esse aluno sou eu. Então você estava no fundo, mas esse aluno era eu. Eu estava brincando, pastor. Eu vou voltar para cá. Eu recebi a visita de uma ovelha sua e estávamos conversando sobre a sua posse. Eu falei assim: gente, vocês estão de parabéns, vocês receberam um pastor maravilhoso. Ela falou assim, ela teceu alguns elogios para mim, pastor André. Eu falei assim: obrigado pelos elogios, né? Mas eu vou te falar uma coisa: o seu pastor, ele é muito mais inteligente do que eu. Então você está recebendo aí um prêmio, né? Porque era um aluno bom, e eu era aquele aluno que estava ali agarrado, tentando estudar, tentando caminhar. Então quando eu olho para o grego, né, essa palavra no grego, eirene, essa palavra ela ocorre 88 vezes em todos os livros do Novo Testamento. Observe que a palavra paz ela vai estar inserida num contexto não apenas de um único momento, mas de toda a história do Novo Testamento, para que nós possamos ter a certeza de que isso é importante, de que isso é algo que nós precisamos viver de maneira real, de maneira concreta, de maneira convicta, não apenas para nós, mas para as pessoas que nós convivemos, porque esse é o exalar do bom perfume de Cristo Jesus. As pessoas olharem para nós, as pessoas conviverem conosco e conseguirem então entender essa dinâmica do que é a palavra de Deus. 88 vezes todos os livros do Novo Testamento e descreve o sentido de tranquilidade, de calma, de serenidade. Entretanto, a palavra paz no Novo Testamento ela vem com a tradução da palavra hebraica shalom, ou me ajuda aí, shalom. Eu nunca fui bom no hebraico, tá, irmãos? É por isso que eu tenho todas as ferramentas para me ajudar nesse sentido. Eu louvo a Deus por isso. Hebraico pior, né? É associada com a saúde, com o bem-estar, com o contentamento, com a perfeição nos relacionamentos. Quem é que deu o paz do Senhor para alguém hoje? Alguém deu? Paz do Senhor, irmão. Que a paz do Senhor esteja com você. Amém? Agora você entende o que você fez a essa pessoa? Você não apenas disse para ela ficar tranquila, mas você direcionou a ela uma gama de circunstâncias para que ela viva bem, tranquila, serena, vivendo melhor, que é estar descansando em Deus. E quando eu falo descansar, eu não falo de estar sentado, mas eu digo de estar tranquilo, porque tudo que está ocorrendo ao meu redor não vai me afetar e tirar a minha paz. Tudo que está ocorrendo
minha história, seja no momento ou seja num contexto um pouco mais amplo, eu ainda estarei em paz e tranquilidade para poder resolver cada circunstância que o mundo, e olha aqui para mim, que o mundo vai impor. Não ache você que agora que você vive o cristianismo há 1, 2, 10, 30, 40 anos, que os problemas não virão. Muito pelo contrário, eles virão e virão em grande escala sobre a sua história. E é por isso que ele fala dessa paz que nós precisamos ter para enfrentar cada uma dessas circunstâncias. Porque quando eu vivo em Cristo, quando eu busco a Cristo, não é sobre ter uma vida que não há problemas. Eu vou tratar um pouquinho sobre isso. Mas é ter a certeza de que o Criador, Ele continua a contemplar a minha história. Observe o que diz a mim e a você, William Barclay, um grande teólogo. Shalom realmente significa tudo quanto contribui para o bem do homem. Tudo que faz com que a vida seja verdadeiramente vida. Quando eu não consigo estar em algum lugar e ser uma pessoa e estar em outra, ser outra. Eu preciso ter uma dinâmica de vida, de história, ainda que algumas pessoas não gostem, mas eu preciso ser eu em todo o contexto e ser tratado dia após dia, quando a palavra de Deus diz para mim assim, e as suas misericórdias, quem me ajuda? As suas misericórdias, elas se renovam quando? A nossa Bíblia está uma vez por mês. Não? Tem certeza? Olha aqui. Uma vez por ano. A cada manhã, irmãos. Porque a cada manhã eu preciso e necessito viver uma nova história. Eu preciso e anseio ser lapidado em algo no meu contexto. Porque é isso que Cristo Jesus deseja de mim e de você. Não sermos alguém robotizados que já está tudo programado e é daquele jeito. Não. Eu preciso, quando esta manhã vem sobre a minha vida, dizer, Senhor Jesus, muda o que precisa. Senhor Jesus, muda o que precisa. Senhor Jesus, muda o que precisa, 10 anos, Senhor Jesus, muda o que precisa, 20 anos. Porque é sobre isso que Ele quer conosco. Viver a cada dia em intimidade, para que nós possamos continuar prosseguindo para esse alvo. Vivendo a alegria de saber que Ele tem cuidado de nós. Para muitos de nós, paz é a ausência de guerra, de problemas, de dificuldades e dilemas. No pensamento hebraico, é tudo que contribui para o bem supremo do ser humano. É aquilo que é positivo. Eu gosto muito de pensar, quando o apóstolo vai falar na carta aos Romanos, e todas as coisas cooperam para quem, irmãos? Para o bem. Oh, recebi, glória a Deus, está tudo bacana, mas tem uma palavrinha aí que é chave, que é a essência. Colabora para o bem daqueles que o amam. E eu preciso viver intensamente esse amor. O Salmo 34, o salmista no verso 7, ele vai dizer lá para mim que o Senhor, os anjos do Senhor, guarda quem? Guarda quem? Aqueles que o temem. Se você não temer, não tem anjo. Irmãos, não é eu que estou falando. É a própria palavra que me diz, para que eu viva essa certeza e essa alegria, de que quando eu busco ter esse sentimento e experimentar isso na minha história, as coisas vão acontecer. Porque é uma promessa derramada e declarada sobre a nossa vida. Os anjos do Senhor protegem, guardam aqueles que o temem. Na verdade, ele vai dizer, aqueles que o temem, eles protegem e os guardam. Eu preciso viver esse princípio daquilo que Deus tem. A saudação Salam, que não quer dizer simplesmente que eu lhe desejo uma vida pacífica, livre de problemas, mas sim um desejo de esperança, em uma oração no sentido de que você alcance e desfrute todas as boas dádivas e bênçãos precedentes da mão e do cuidado de Deus para mim e para você.
O Salmo 91 vai trazer para nós essa ideia. De 1000 cairão à minha direita, eu acertar aqui, eu ia fazer. 1000 cairão à minha direita e 10 ao outro, né? Isso. É de um lado e para o outro, está tudo certo. O que vale é que vai cair para um lado e vai cair para o outro. Mas ele vai dizer é que nós não seremos. Mas por quê? Quem lê para mim o verso primeiro desse Salmo 91? Quem está com a Bíblia aberta? Pastor Andrei. Fala para mim, pastor. Salmo 91. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Olha, para mim receber quem vai cair da direita ou vai cair da esquerda, ou eu sei que eu vou passar, tem um princípio ativo. Eu tenho que estar onde? Eu tenho que estar onde, igreja? No esconderijo. Eu tenho que viver com Ele, eu tenho que estar com Ele. E lembra que eu comecei falando que quando eu não entendo da boa, da agradável e perfeita vontade de Deus, eu começo a entrar em conflito com Ele, e nesse momento eu não estou nesse esconderijo. Sabe por quê? Porque eu acho que eu consigo resolver as minhas coisas, porque eu acho que tudo eu posso fazer. Mas observe, viver aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Existem princípios de estarmos em paz conosco, com Ele e com os nossos irmãos. E é por isso que este fruto do Espírito é algo que é colocado não apenas ali em Gálatas, mas em todo o Novo Testamento, essa palavra paz, para que nós possamos exercer isso de maneira direta, intencional. E nós precisamos ter isso como dinâmica. Ao desfrutar dessas dádivas divinas através do Espírito Santo, eu queria pensar aqui algumas verdades com você. Você pode ser uma pessoa de paz, alguém que ama a paz, que tem paz, que sente paz, que sabe que tem paz. Isso se chama uma pessoa pacífica. Você pode ser uma pessoa de paz. Você procura viver em paz com todos, dentro das possibilidades ao seu alcance. Você faz todo o possível para ser uma pessoa pacífica. E eu queria te fazer uma pergunta. As pessoas que conhecem você, a conhecem como uma pessoa de paz e pacífica? Essa é uma pergunta que tem que estar reverberando, ecoando no meu coração todos os dias. Será que as pessoas que eu convivo, não apenas aqui dentro dessas quatro paredes, irmãos, sabe por quê? Porque é muito gostoso, bacana, alegre, eu chegar aqui no culto e dizer, a paz do Senhor, meu irmão, Deus abençoe a sua história. Mas quando eu saio dessas quatro paredes, será que a minha história continua sendo a mesma que está aqui dentro? Será que alguém que vai receber essa palavra de paz minha vai receber? Agora vai dizer assim, não tem jeito não. Desse cara aí não tem como ouvir paz. Isso é só uma fachada. Nós precisamos viver e ser uma pessoa de paz. Você pode ser embaixador da paz, alguém que não apenas é de paz, mas também a favor da paz. Porque eu posso ser alguém pacífico. Estou aqui tranquilo, não brigo com ninguém, estou tranquilo. Mas eu posso ser alguém que também proclama essa paz. Alguém que vai e leva isso à frente. Você é um pacifista porque você não acredita na solução de conflitos através de guerra. Portanto, você promove a paz. Você fala a favor da paz. Você defende a paz. Aonde você está, as pessoas o conhecem porque você é alguém que promove isso, alguém que não deseja gerar conflitos, alguém que não deixa com que os conflitos sejam levados adiante. Porque nós precisamos viver este fruto do Espírito de maneira intensa. Observe que o salmista, no Salmo 120, verso 7, vai dizer para mim e para você: eu sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Nós precisamos, de maneira intencional, fala comigo, intencional. Intencional. Viver paz.
Repete comigo. De maneira intencional. Viver em paz. Pastor, mas por que está fazendo isso? Para ser intencional. Todas as vezes que você se deparar com um conflito, vai lembrar, aquele pastor, gordinho e careca de óculos, disse que eu preciso ser intencional em viver paz. Eu preciso viver isso de uma maneira direta. Ah, pastor, mas isso aí vai soar como se eu fosse alguém hipócrita. Isso vai soar como alguém que deseja depender de Deus, como alguém que quer ser lapidado pelo Senhor, como alguém que deseja alcançar esta plenitude em paz, não apenas para que ela seja algo bom para você, mas para que ela contemple as pessoas que você vive. Irmãos, qual é o primeiro mandamento que a Bíblia tem para mim e para você? Amar ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Amém? Amém? Mas qual é o segundo mandamento que vai entrar nessa mesma linha? Aqui pega a vaca, né? Aqui. Qual é o segundo mandamento? Amar o próximo. Eu acho que Jesus está brincando conosco, tá não? Jesus, você não está entendendo. Você não conhece o meu vizinho, você não conhece a minha mãe. Jesus, você não conhece meu pai. Jesus, você não sabe os filhos que você me deu. Ah, os cunhados então, Jesus, pensa. Os amigos do trabalho, Senhor, tem misericórdia. Mas observe que não é um conselho. Observe que não é um pedido, mas é um mandamento. E se não me foge da memória, em Mateus ele vai dizer que de todos os outros, este será a base. De todos os outros, esse será aquilo que nós vamos precisar para viver essa história de amar o nosso próximo. Eu costumo dizer que amar aquela é muito fácil. Minha esposa é linda, vida de Deus para mim, é tranquilo. Amar o Miguel, que é meu filho, mas amar as pessoas que eu convivo para ter essa paz é um exercício, é uma intencionalidade na minha história. Você pode ser também um pacificador, alguém que pacifica ou reestabelece a paz. Isso acontece quando você entra na brecha e se torna um mediador da paz. O Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, verso 9, vai dizer assim para mim e para você: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aqui é um novo comando para mim e para você, e uma promessa que quando você vive essa dinâmica, quando você experimenta essa ideia, você vai receber um prêmio. Você será chamado filho de Deus. Viver uma vida pacífica e ser uma pessoa de paz, pela paz que estabelece a paz. Isso só é possível quando o Espírito Santo produz o fruto em você, quando você permite, busca viver isso de maneira intencional. Eu não vou perguntar para você, porque eu pergunto isso lá na PSD. Quantas vezes você leu a sua palavra, ou a palavra de Deus, não digo sua Bíblia, mas a palavra de Deus, esta semana? Eu pergunto isso para a minha família. Lá. Quantas vezes nós adotamos um devocional para que a igreja possa compartilhar e estar na mesma sincronia durante o dia dos assuntos? Você já leu o seu devocional hoje, né, no domingo ou na quinta-feira? Ou eu coloco lá no grupo da igreja, você já leu hoje o seu devocional? Porque nós só viveremos aquilo que o Senhor tem quando nós buscarmos. Quando nós, de maneira intencional, quisermos chegar lá. Eu posso te dar um exemplo. Quem é que já fez faculdade? Quem fez? A irmã. Alguém colocou uma faca no pescoço da irmã para fazer faculdade? Não.
Preciso me ajeitar, preciso fazer, ajeitar os meus horários, ajeitar tudo para mim fazer. Não foi de maneira intencional? Chegou lá, deu aquele monte de livro para estudar. Ei, que eu não vou nem lembrar, glória a Deus. Né, pastor Deus? Aquele monte de livro, que dessa grossura, que querem chegar a ter um infarto quando levava para casa. E por que, irmãos, olha aqui para o pastor, que quando nós falamos da palavra de Deus, quando nós falamos de viver o amor de Cristo, nós esperamos que as coisas ocorram de maneira natural. Por que na minha história, eu não vou separar aqui secular ou cristã, mas a minha história que não é ligada à Bíblia, eu faço, eu crio horário, eu tenho as coisas para fazer, e faço. Irmã, eu ouvi por 2 vezes, né? Eu fui no seminário e também sou formado em administração, e da primeira vez eu era novo, aí eu era novinho, tinha 26 anos, fiz administração, né? Estava tranquilo, sereno. E aí eu falei, professor, como é que faz? A Thaís deve ter dito isso para alguém já também, né, Thaís? Professor, como é que faz para mim poder fazer esse monte de trabalho? Ele falou assim, meu filho, por que você faz de meia-noite às 6? Mas eu era novo, né, irmão? Ah, dá para encarar, tá tudo sob controle. Tá bom isso, né? Mas depois, seminário, eu já estava casado, eu já tinha o meu negócio, e não tem tempo, como todo mundo, irmãos. E aí eu fui para um professor, você falou assim, professor, me ajuda. Ele olhou para minha cara assim, Ari, o que você faz de meia-noite às 6? O pensamento não foi o mesmo, né? Eu tive que promover essa paz aqui dentro. Porque assim, irmãos, mas é intencional. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar está bom para você. Mas se você deseja viver o melhor, se você almeja o melhor, você sabe onde você quer chegar e vai pleitear, e vai buscar viver isso. Viver uma vida pacífica, ser uma pessoa de paz, pela paz, que estabelece a paz, isso só é possível quando o Espírito Santo produz esse fruto em você. Assim, conhecer Deus de perto é ter intimidade. E é necessário que você faça isso. Não adianta a minha igreja ter um símbolo ou um tema que eu preciso buscar a Deus de perto e achar que por osmose isso vai entrar na minha mente. Eu estava brincando com a igreja que eu pastoreio e eu precisava cuidar da minha saúde. Preciso da minha saúde, né? Como homem que já beira mais de 45 anos, para não revelar a minha idade, mas mais de 45 anos, preciso cuidar, eu preciso para a academia. Aí, como todo mundo, o que eu fiz? Paguei a academia, achando que a academia paga, está pago o exercício, né? Está pago. Mas nada resolvia, né, irmã? Nada. E eu olhava assim, nada resolvia. Eu falei, acho que eu preciso ir lá na academia para ver se acontece alguma coisa. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu preciso ter a intenção de viver esta paz. Há um cântico que eu não sou o pastor de vocês, tá? Não sei cantar não. Então, por favor, não corram aqui do banco. Só de ouvir tua voz, sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, meus medos se vão, minha dor meu sofrer, hoje passo em ondas eu sei. Olha que coisa linda. Eu preciso, eu necessito, eu anseio, eu espero por isso. Mas se eu ficar sentado, vai acontecer, irmãos? Fazem comigo. Porque eu preciso caminhar. A vida cristã é dinâmica. Todas as vezes que você olha para o Evangelho, Jesus Cristo ele está passeando de um lugar para o outro. Observe aí.
Ele está indo para lá, ele está indo para cá, ele está voltando, ele vai ali, ele está sempre. E me dá a ideia de que nós precisamos também viver isso. A paz de Deus é o antídoto perfeito contra a tirania do estresse dos nossos dias. Filipenses 4:7, eu achei que eu vou acabar com a minha mensagem, mas glória a Deus. Filipenses 4:7 vai dizer: a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A paz que vem de quem, irmãos? Minha? Do mundo? Não, de Deus. E eu preciso buscar isso, eu preciso me sintonizar com isso. Porque senão eu fico como aquele rádio, o velho fica até que eu acho aquele filme, e aí o louvor vem assim: glória a Deus, Jesus, obrigado. Essa é a dinâmica que nós precisamos buscar. Eu quero pensar aqui com você. Muitos aqui devem ter ouvido, usado ou estão usando alguma dessas frases de maneira frequente. Eu estou ao ponto de não sei mais o que. Eu estou no fim das minhas. Minha vida está uma. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Você é um candidato na busca por essa produção do fruto do Espírito na sua vida. Você precisa de paz. Você anseia por paz. Você precisa experimentar isso. Eu queria, então, nesse momento, de maneira rápida, pensar em algumas verdades sobre viver uma vida pacífica. Para experimentar uma vida pacífica e viver conhecendo Deus, você precisa primeiro da paz espiritual. Observe o que diz a carta aos Romanos, capítulo 5, verso 1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Viver essa paz está alinhado com a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Criador. Nós precisamos ter essa paz de espírito, essa paz espiritual que nós recebemos quando dizemos: Jesus, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Senhor. Porque senão, irmãos, tudo isso passa a ser mentira na nossa história. Porque eu declaro que Cristo é meu Salvador, que Cristo é meu Senhor, mas eu não tenho essa paz de espírito para entender que tudo que eu estou vivendo coopera para o bem da minha história. Mas eu acho que o que coopera é só aquilo que é bom para mim. Pois essa paz espiritual reflete na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas da nossa história. Sabe, eu gosto de pensar quando Elias ele tem aquele momento lindo, maravilhoso, que os profetas de Baal estão ali e passam metade do dia se cortando, falando, fazendo e tentando clamar aos deuses Baal para que pudesse ser consumida a oferta. Como é que estava Elias, sabe? Estava tranquilo, porque ele sabia quem era Deus naquela história. Ele sabia que Deus ia exercer o sobrenatural, porque ainda que os profetas de Baal tentassem, falassem, nada iria acontecer, porque o Deus que nós servimos é um Deus verdadeiro. Não é um Deus de uma imagem, não é um Deus que está preso, não é um Deus que está crucificado, porque Ele já ressuscitou e Ele vive. Nós precisamos ter essa paz de espírito, porque senão, irmãos, nada faz sentido. Nós vamos estar o tempo todo tropeçando. E eu queria me remeter lá naquele momento. Se Elias não descansasse, não tivesse essa paz de espírito, como é que ele estaria de frente a um exército de profetas clamando a Deus Baal? Já não tinha nem mais dedo. O cabelo também já não ia ter igual o meu. Mas estaria desesperado, suando frio. Mas ele não. Tanto que quando nós continuamos a leitura, ele vai dizer: ei, faz um favor para mim, bota mais água, faz mais um buraco, pode molhar mais, porque eu sei
quem é Deus. Eu sei o que Deus pode fazer. Uma segunda verdade eu quero pensar com você. Para experimentar uma vida pacífica e viver conhecendo Deus, você precisa, segundo, da paz emocional. Observe o que vai dizer a carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Um sentimento interior de bem-estar, de realização e de ordem. A paz deve ser o árbitro da sua vida, da sua história. Irmão, quantas pessoas estão desequilibradas emocionalmente nos dias de hoje? Quantas pessoas não conseguem viver essa paz emocional? E aqui, eu não estou dizendo que você crê ou não, não é a respeito disso, mas é o que você tem buscado, é o que você tem feito para ter essa paz emocional equilibrada no Senhor. Viver em paz e viver com a certeza de sempre ganhar, pois estará sempre descansando no Senhor. Eu gosto de trazer a minha memória quando o apóstolo Paulo vai falar. Muitos gostam de dizer assim, né, pastor Andrei? Posso tudo, aquele que me fortalece, que enche o peito, né, Wagner? Mas as pessoas não voltam um pouquinho atrás, porque o apóstolo vai dizer: ei, eu passei fome, mas eu continuei firme. Eu tive muita coisa, mas eu continuei firme. Eu não tive as coisas ao meu dispor, mas eu continuei firme. Sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é uma paz emocional que nós precisamos ter. Porque não vai ser, irmãos, olha aqui para mim, as circunstâncias que eu estou vivendo que vai tirar de mim esse desejo de continuar caminhando. Porque eu não vou me preocupar se o mar vai abrir, se eu vou andar sobre as águas, se o Senhor vai pegar a minha mão e me trazer para respirar. Eu apenas vou continuar caminhando, porque eu sei quem é o meu Redentor, porque eu sei quem é o meu Senhor. E uma terceira verdade que eu quero pensar com você: para experimentar uma vida pacífica e viver conhecendo Deus, você precisa da paz relacional. Carta aos Romanos, capítulo 12, verso 18, vai dizer para mim e para você: façam todo o possível para viver em paz com todos. Jesus, você não está aqui em Fio Rosa, você não está aqui em Serra Dourada, você não está aqui na Serra, você falar um negócio desse para nós. Sim ou não? Ou só o pastor que já precisou da paz aqui logo. Acostumado, né? Agora eu pego Valparaíso, Serra Dourada, então não tem trânsito. Aí fui lá, né? Em Vila Velha, dar um passeio com a esposa. E desacostumei. Irmãos, eu morei não sei quantos anos em Vila Velha, trabalhei na Serra. Então todo dia eu subia e descia tranquilo. Aí você desacostuma. Então eu quero entrar na ponte para subir e o carro não deixa, e eu segurando o volante, e minha esposa olhando, ela deve estar assim: se você levantar a voz, eu te bato. Se você levantar a voz, eu te bato. O carro do cara, né? Bonito. Deixa ele ir primeiro, então, que eu vou depois. Intencional, irmãos. Nós precisamos viver isso. Nós precisamos dessa paz relacional. Nós precisamos olhar para os nossos vizinhos, erguer a nossa mão não para agredir, mas para orar. Nós precisamos olhar para os nossos vizinhos, erguer a nossa voz não para falar mal, mas para orar por ele. Nosso ambiente de trabalho, as pessoas têm que nos conhecer como pessoas que vivem uma paz, não essa paz, ou essa falta de paz que o mundo tem colocado, só de olhar para o próximo. Se você assistir jornal, você vai lembrar de uma reportagem que alguém que abasteceu o seu veículo e quebrou a chave do carro. Eu não vou entrar aqui no mérito. Começaram a discutir. O frentista pegou a mangueira de combustível, tacou na pessoa o combustível. Continuando a discutir, o que ele fez?
riscou fogo na pessoa. Eu quero pensar aqui que aqueles homens nunca se viram, porque ele parou com o povo para abastecer. Ainda que você abasteça com frequência num posto de gasolina, se você mudar os horários, são frentistas diferentes, então você provavelmente não conhece aquela pessoa. E olha, irmãos, o que nós estamos vendo. Ou quando alguém do nada vem e agride você. Ou para quem gosta de futebol, as pessoas brigando umas com as outras ao ponto de se matarem por um time, sem nunca terem se visto. Nós precisamos viver. Olha o que ele vai dizer: façam todo o possível, levem ao nível máximo, façam tudo o que você ainda não consegue entrar a mim, para que você viva em paz com todos, porque senão você não vai conseguir cumprir o segundo mandamento, que é amar o próximo como você mesmo. E isso, quem está falando não sou eu, isso é ele. Paz em relacionamentos reduz a tensão, reduz a dor, reduz e até acaba com a amargura, traz serenidade para viver os dias difíceis, como aqueles que nós estamos vivendo hoje. Eu não sei se você aqui é pai, eu não quero nem imaginar. Eu já perdi um filho, eu sei que é essa dúvida. Mas a história de Santa Catarina, irmãos, foram 4 filhos ou 5? 4, né? Todos filhos únicos. Todos filhos únicos. Você acha que foi só a morte daquelas crianças que estão ocorrendo agora? Você imagina aquelas famílias que estão totalmente dilaceradas agora. E elas não precisam de alguém que chegue lá agora e falar: vamos descobrir quem é para matar essa pessoa. Porque não vai resolver. Porque a paz que elas precisam não está na vingança, está em descansar no Senhor, está em entender que Deus realmente vive. E eu quero concluir a nossa reflexão trazendo à sua memória a pergunta que nós iniciamos: você deseja viver esta paz e experimentar uma vida pacífica na sua história? Ter uma vida pacífica, ela não vai tirar de você os conflitos de dentro da sua casa. Ter uma vida pacífica não vai tirar de você os conflitos no seu trabalho. Aquela pessoa que tenta puxar o seu tapete, aquela pessoa que te persegue, aquela pessoa que fala mal de você, aquela pessoa que se levanta para dizer que você não presta, que você não vale nada. Mas essa paz, esse viver, esse experimentar desta vida pacífica, é saber que em meio a essas coisas você está exercendo algo que somente o Criador pode derramar sobre a sua história. Mas quando você permitir, quando você dizer: eu preciso viver essa relação com as pessoas que eu vivo em paz. Não é sobre certo ou errado, não é sobre ser meu ou dele, mas é saber que Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, Ele sabe o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Aceite o fruto do Espírito e comece a viver uma vida pacífica, mesmo no meio da tormenta. Ainda que o mar esteja aí sacudindo a sua história, porque ele pode. Você está no trabalho agora e recebeu uma carga de informações que você ainda não assimilou. Você saiu de casa com alguma preocupação e ele não está. Mas ele te convida neste momento a dizer: Jesus, eu preciso viver essa paz. Paz essa que o mundo não conhece. Obedeça a palavra de Deus, submeta-se ao controle do Espírito.
pois é melhor obedecer a Deus do que sacrificar e viver longe ou fora desse melhor que Deus tem para mim e para você. 1 Samuel vai dizer, mas Samuel diz: por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedeça a sua voz? Obedecer é melhor do que oferecer sacrifícios, e o atender é melhor do que queimar gorduras de carneiro. Não se esconda, não brigue, não grite, mas viva a paz. Ele pode te dar, porque Ele pode. Bom, sempre sem Deus, busque Deus de maneira incansável. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu só vou ser Deus agora. Vamos cantar uma canção. E quando eles cantam essa canção, você vai pensar sobre isso.